E aí galera, beleza? Douglas Garcia trazendo informações sobre o Grêmio. Hoje eu quero conversar sobre o confronto de amanhã entre Grêmio e Santos. Tem desfalque dos dois lados, do lado rival e também do Grêmio. Eu quero conversar com vocês sobre isso. E também, claro, dar foco total à situação do Everton Cebolinha, que é bem complicada lá em Portugal, bem complicada no time do Benfica. Tem toda uma situação que eu quero conversar com vocês. É polêmica, é uma situação bem delicada. Eu resolvi trazer essa notícia para vocês. Eu vou começar falando sobre o jogo de amanhã, que vai acontecer às 16 horas, tá certo? Ou seja, 4 horas da tarde, um confronto bem complicado para o Grêmio. O Santos é um time que chegou na final da Libertadores e por não ter vencido, não se classificou na próxima Libertadores, não ganhou essa vaga. Então os dois clubes, o Grêmio como também o Santos, está disputando o G4. Eles querem a vaga direta na próxima Libertadores. É um confronto direto com o Grêmio. Eu entendo que a torcida está um pouco chateada por causa do rendimento do Grêmio, perdeu alguns jogos que não podia perder, por exemplo, o Flamengo, o Internacional, o próprio Grenal, na situação, também muitos empates. Porém, essa partida contra o Santos é de suma importância para o resto da temporada do ano que vem, Esse desfecho é muito importante, porque se o Grêmio vence a Copa do Brasil, ganha o título de expressão e também se garante, tem uma vaga na Libertadores, uma vaga direta. E agora no Brasileirão, precisa buscar o G4 para a Libertadores de 2021. Ou seja, essa partida é sim importante, o Grêmio vai com força máxima e tem desfalque para esse jogo. O primeiro desfalque é o Darlan. O Darlan está suspenso, tá certo? Tem 3 cartões amarelos, então vai ficar de fora contra o Santos. Já os desfalques do clube rival, o Santos, é mais complicado para eles. Eles estão sem Marinho, por causa de uma lesão no joelho, e também sem o Soteldo com dores musculares. Então sim, o Santos vai estar desfalcado para essa partida. O Grêmio precisa vencer para ficar um pouquinho mais confortável na situação de G4 e se classificar para a próxima Libertadores. A gente sabe o perigo de ficar no G6, porque aí é uma pré-Libertadores. Pode cair que nem o Corinthians, pode cair que nem o São Paulo, então é bom já ter uma vaga direta na fase de grupos. O Grêmio que é isso, está avisando a situação. Agora que eu já comentei sobre a partida de amanhã contra o Santos desfalques, eu quero conversar sobre a situação do Everton Cebolinha. É bem delicada, é bem complicada, mas eu preciso trazer a notícia para vocês. O Everton Cebolinha saiu para o Benfica, um valor aceitável para o Grêmio negociou ele, era um destaque do Grêmio, chegou com uma moral lá em Benfica, chegou com o Jorge Jesus a pedido do treinador, mas nem tudo é um mar de rosas. Nesse caso ele está rendendo um pouco abaixo do esperado, a torcida está pegando no pé dele, mas não é uma crítica saudável. Estão fazendo ameaços de morte para o Everton Cebolinha e para sua família. E é claro, tem torcedor que também deixa sobressair a questão do clube, coloca o clube, a situação do jogador acima de vidas. Isso é bem normal, uma questão que não deveria ser, infelizmente é normal. Tem muitas brigas entre as torcidas que acabam gerando até mesmo mortes por causa de rivalidades. E a situação do futebol é essa. Infelizmente, o Everton Cebolinha não está rendendo o que é esperado dele. Claro, ele chegou com uma moral, jogou muito aqui no Grêmio, foi campeão de Copa do Brasil, campeão de Libertadores, fez gol em Mundial, foi artilheiro da seleção brasileira na Copa América, foi campeão, então ele chegou com o status de um jogador excelente lá na Europa, a pedido do Jorge Jesus. Então ele chegou com muita moral no Benfica. Acabou não rendendo o esperado, não fez muitos gols nem assistências. E nesse caso a torcida já estava criticando muito ele, mas não ao ponto de ter ofensas à família, ofensas ao jogador e ameaças de morte. Quando chegou nesse ponto, teve que ser divulgado de fato o que estava acontecendo com o Everton Cebolinha lá em Portugal. E nesse caso ele desativou a sua conta do Instagram por conta da torcida do Benfica. Os torcedores do Benfica estavam indo lá, mandando mensagem, ameaçando de morte, ofendendo a família. E nesse caso, a escolha do atleta, a escolha do Everton Cebolinha foi em desativar. A situação está bem complicada lá em Portugal. O Everton Cebolinha não teve o bom rendimento que esperava dele, não teve uma fácil adaptação lá na Europa, não foi isso que aconteceu. É uma questão, muitos jogadores vão para a Europa, ficam uma temporada, são ameaçados, muitas críticas em cima deles e eles retornam para o Brasil. Olha o Gerson jogou muita bola aqui no Brasil,
Foi para a Europa, teve muita crítica, retornou e foi um excelente jogador. O Gabigol, a mesma situação, foi para a Itália, não foi bem, foi o pior jogador do campeonato, muitas críticas, retornou para o Flamengo e também foi bem. Isso é uma questão que é normal. Às vezes que no Brasil joga muita bola, lá na Europa não rende o esperado e acaba retornando. Eu não sei se seria essa a questão do Everton Cebolinha, mas jogou muita bola aqui no Brasil, chegou na Europa, não está rendendo tudo que é esperado, tem muitas críticas até mesmo excessivas, que chegou a ele a desativar a sua conta. A gente sabe, crítica, não jogar bem, já deixa o jogador muito insatisfeito. E agora, aquela pergunta, eu acho que já aceitei a resposta. Você aceitaria o Everton Cebolinha de volta? Ele não está vivendo um momento muito bom lá, o Grêmio perdeu o PP, vai jogar em Portugal também, vai jogar no Porto, precisa de um jogador. Será que o Grêmio não iria conseguir um empréstimo dele para dar uma esfriada nos ânimos da torcida? Cara, a torcida está ameaçando de morte. É uma questão muito séria. Muito séria. Chegou o ápice das críticas. Chegou o ápice, passou dos limites. Será que não seria viável o Benfica emprestar ele para o Grêmio por uma temporada e depois retornar? Emprestar por 6 meses, até junho, por exemplo, retorna agora, quando a janela abre, e volta em junho? Eu não sei, mas a situação é essa. Ele não está rendendo o esperado, está sendo muito criticado, ameaçado de morte, desativou seu Instagram por conta das ofensas da torcida do Benfica, e a situação não é boa. É um jogador que foi muito bem aqui no Grêmio. Eu gostaria que, claro, estar falando bem dele, tá certo? Que ele estivesse jogando muita bola, mas infelizmente não é a realidade. Uma realidade triste, mas que é verdade, e eu resolvi trazer essa notícia para vocês. Então seria isso. O jogo de amanhã é muito importante contra o Santos, às 16 horas, 4 horas da tarde. Jogo que vale G4 para o Grêmio, confronto direto. O Grêmio tem o desfalque do Darlan, o Santos tem o Marinho e o Soteldo. O Grêmio precisa vencer para conseguir uma classificação, a vaga direta na Libertadores. Então sim, esse jogo é muito importante. Eu vou transmitir no meu Instagram essa partida. E a situação do Everton Cebolinha, que está sendo muito criticado e ameaçado de morte lá em Portugal pelos torcedores do Benfica. Agradeço a presença e seu apoio aqui no meu canal. E fui!